Olá, boa tarde, quase boa noite. Aqui é Viviane Pascoaleto, fonoaudióloga, professora aqui da casa. Sejam todos muito bem-vindos à semana acadêmica do curso de Fonoaudiologia da UPRA. Primeiramente, quero cumprimentar a comunidade acadêmica, agradecer aos nossos patrocinadores e também quero agradecer os organizadores, os alunos que organizaram essa semana acadêmica de forma dedicada e excelente, sob a supervisão da professora Andrea Finkler. Também quero agradecer nossos palestrantes por suas contribuições com as suas experiências nessa semana acadêmica. Nós vamos iniciar essa semana acadêmica com a palestra do fonoaudiólogo Tiago Souza. Tiago possui graduação em fonoaudiologia pelo Centro Universitário Metodista do IPA, pós-graduação em Sistema Público de Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências, Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu colega lá na URGS. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pela tua presença, pela tua palestra de hoje. Boa noite, então, a todos. Eu agradeço muito o convite, sou muito honrado, né, a voltar a essa casa que eu comecei a minha trajetória acadêmica no curso de Comunicação Social e Jornalismo. Fiz até o 7º semestre da graduação de jornalismo e parei, troquei para fonoaudiologia, me apaixonei pelo curso e hoje sou um fonoaudiólogo inveterado, apaixonado pela profissão, adoro o que eu faço, né, e luto todos os dias pela fonoaudiologia. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, então, sobre deontologia, né, sobre a minha prática enquanto pesquisador na área de deontologia, de ética e de bioética. Eu vou abrir, então, agora a minha apresentação, em seguida começo, então, a minha fala, e depois eu abro, então, para as perguntas, para a gente fazer aí um debate bacana, então, nessa noite, certo? Alguém só me dá um ok? Está conseguindo visualizar? Sim, está aparecendo, tudo certo. Sim, está aparecendo. Certo. Então, pessoal, eu coloquei então, o título dessa conversa, entre éticas e estéticas, a importância da deontologia no fazer fonoaudiológico. Quem acompanha aí a minha vida acadêmica e de pesquisador sabe que eu gosto de alguns títulos que são um pouco contraditórios, justamente para disparar aí a curiosidade das pessoas. E hoje eu não iria fazer diferente. Então, em algum determinado momento da minha fala, eu vou explicar o porquê que eu coloquei essa comparação e essa relação entre éticas e estéticas e esse fazer deontológico na fonoaudiologia. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a questão deontológica e eu vou citar algumas coisas do Código de Ética, mas o objetivo não é falar muito dele, assim, não é falar sobre os artigos e a relação que esses artigos têm com a prática fonoaudiológica. Até porque em algum determinado momento, né, o Tiago, fiscal do Conselho de Fonoaudiologia, fala sobre isso em algum outro lugar, em alguma outra situação, que não é esse o momento, mas o Código de Ética ele vai se fazer importante nessa minha fala, porque eu vou citar alguns exemplos, né? Então, de alguma forma, ele está por aqui, tá? Bom, para disparar essa fala, eu trago essa charge, né, do Armandinho, que ela fala o seguinte: nós temos aula de ciências, inglês, português, matemática, geografia, história, e nada sobre respeito, política, ética e cidadania. E na fonoaudiologia? Né, essa pergunta ela veio me inquietando com o tempo, sobretudo quando eu assumi o cargo de fiscal no Conselho Regional de Fonoaudiologia. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas duas posições que eu tenho, enquanto fiscal e pesquisador, mas enquanto fiscal eu consegui observar
a grande demanda, né, de conceitos ou de falta de conceitos relacionados à ética, bioética e deontologia, que acabam, de alguma forma, chegando no Conselho. Me assustei um pouco com essa demanda, né? Vocês não podem imaginar a quantidade de casos, a quantidade de situações que acabam chegando no Conselho, seja por e-mail, telefone, denúncia, enfim, de todas as formas possíveis e imagináveis. Pensando nisso, eu, então, encarei aí a trajetória do doutorado, né, que hoje eu faço parte, então, sou colega da Viviane, no doutorado de Educação em Ciências, estudando, então, o currículo da fonoaudiologia, né, a formação do fonoaudiólogo, sob o viés da ética, bioética e deontologia. A ideia da pesquisa é estudar a formação no Rio Grande do Sul, mas a gente vem expandindo com alguns artigos e alguns estudos para o Brasil inteiro, né? Então, como a Viviane falou, eu comecei minha trajetória no IPA, passei pela UFSM, estudando, então, estratégia de saúde da família, através da residência multiprofissional, fiz o mestrado de saúde coletiva na URGS, estudando a saúde do trabalhador, do agente comunitário de saúde, e hoje, então, me debruço sobre essas questões da formação do fonoaudiólogo sobre o viés da ética. Então, a minha fala hoje, ela vem desse lugar de fala do Thiago pesquisador. Por que eu deixo isso muito claro? Porque eu vou citar alguns exemplos e vou falar sobre algumas coisas que não tem a ver com casos ou situações que são oriundas do Conselho. A gente sabe que eu, enquanto fiscal, acabo tendo acesso a materiais, a processos e a dados que são sigilosos e que são materiais que são exclusivos da situação de orientação e de fiscalização. Mas o que eu trago para vocês e para nós, para a nossa discussão hoje, são materiais que estão disponíveis, né, nas plataformas de pesquisa e de busca, né, nos sites de busca na internet. Então, para deixar claro aí essa dupla ação que eu tenho enquanto fiscal, enquanto pesquisador, e que o meu lugar de fala hoje é o Thiago pesquisador, então, dessa área de deontologia. E aí, então, a gente pode começar a falar, então, sobre essa relação entre éticas e estéticas e falar sobre a importância da deontologia no fazer fonoaudiológico. Para iniciar essa nossa conversa, é interessante a gente estabelecer alguns conceitos básicos, né, para não sair falando diretamente sobre deontologia, do ponto de vista mais do significado da palavra, né? Mas a gente entender o porquê que surgiu esse conceito de deontologia. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre ética e moral. Ética vem do grego ethos, né? Que significa o modo de ser, o conjunto de valores que orientam o comportamento do homem e a relação com outros homens na sociedade em que ele vive, que de alguma forma pode garantir, entre outras coisas, o bem-estar social dos sujeitos. É a forma que o homem deve se comportar nesse meio social em que ele vive. A moral, por outro lado, ela vem do latim, né, mores, que significa costumes. É um conjunto de normas que regulam o nosso comportamento, também em sociedade, mas que são adquiridas através da nossa educação, da tradição, né, do nosso cotidiano, dos nossos valores, da nossa família, da nossa cultura, de alguma forma. Para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra, a gente precisa entender que a ética ela é muito mais reflexiva, é o pensar sobre os nossos atos, né? Será que isso que eu estou fazendo fere de alguma forma a sociedade em que eu vivo, né? Será que essa conduta que eu tenho, ela está invadindo de alguma forma o espaço do outro, né? Então a ética ela é muito mais reflexiva. E a moral, ela é muito mais prática, ela é o que é, né? O que a gente demonstra ser nas nossas atividades, no nosso cotidiano, o que a gente se coloca na sociedade, a forma como a gente se coloca na sociedade, em detrimento do que a gente pensa ou não, é o que a gente como a gente se expõe, né? Então eu trouxe ali uma charge, né, da Mafalda, que ela fala o seguinte: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas eu não consegui. E tudo por causa desse maldito inquilino que começou a dizer isso é muito feio. E sei lá mais o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro.
Então, esse inquilino é a nossa consciência moral, é aquilo que nos incomoda, né? Aquilo que quando a gente pisa na bola nos dá aquele desconforto e faz com que, de alguma forma, a gente fique meio mal, assim, né? Aquele conceito que a gente tem do que é certo e do que é errado. Isso é a nossa moral. Quando a gente consegue refletir sobre isso, a gente está conseguindo exercer ética, a gente está conseguindo pensar sobre a nossa conduta, que é moral, a nossa ação, e o efeito que essa ação tem sobre a sociedade em que a gente vive. Então, por exemplo, né, a gente sabe, enquanto sociedade, enquanto indivíduos cognitivamente hábeis, né, que racismo é ruim, né, que legalmente é passível de crime, né, machismo é errado, homofobia não é legal, não é bom, é crime, inclusive. Democracia é algo bom para a nossa sociedade, é garantida pela nossa Constituição, que é um Estado democrático de direito. Nós sabemos moralmente e eticamente que tortura é cruel, que não é aceitável na nossa sociedade, né? Mas moralmente, na nossa fala, no nosso cotidiano, nós ainda temos, né, no nosso diálogo, palavras como denegrir, né? Inclusive no nosso código de ética nós temos a palavra denegrir. O criado mudo, o clarear os fatos, o mercado negro, expressões que a comunidade negra nos aponta como expressões racistas e que ainda assim a gente não conseguiu utilizar da ética, utilizar da reflexão para abolir do nosso vocabulário. A gente ainda tem aquelas frases do tipo, dirige feito mulher, né? Olha ali, mulherzinha, por ser frágil, né? O viadinho, o boiola, o coisa de menina, né? Ou todos os adjetivos pejorativos que são utilizados para, de alguma forma, humilhar o sujeito, né? Valendo-se da questão da sexualidade. Ou mesmo a questão do voto, né? O voto não resolve nada, o caminho é a guerra civil, ou outras falas que a gente também já escutou de pessoas muito importantes para o Brasil, né? O erro da ditadura foi ter matado pouco. Então a gente sabe que essas frases que denotam a nossa moral, a nossa moralidade, aquilo que vem de dentro, que veio da nossa tradição, dos nossos conceitos, da nossa cultura, da nossa educação, né? É isso que nos move, é isso que nos apresenta de alguma forma. Ser um ser ético é ser um ser pensante, é ser um ser que é capaz de raciocinar sobre essas vicissitudes que nós manifestamos no nosso cotidiano e que, de alguma forma, podemos sim coibi-las, né? Podemos sim aboli-las do nosso comportamento, do nosso vocabulário, em detrimento de um pensar e de um fazer ético e social para respeitar o outro, para respeitar os indivíduos que também convivem em sociedade conosco. Bom, ainda existem dois conceitos que são importantes, o conceito de imoralidade e de amoralidade. O conceito de imoralidade, ele está ligado àquela situação de eu sabia que era errado, mas ainda assim eu fiz. Ou seja, eu tinha a opção de fazer o certo, mas eu optei pelo fazer o errado. Eu tinha a noção de que era errado e eu fiz errado. O amoral era eu não sabia que isso era errado, por isso que eu fiz. Então vamos pensar, a gente foi viajar para um outro país, por exemplo, né, que culturalmente não aceita algum tipo de comportamento, alguma atitude, e a gente não sabe, né, a gente não estudou antes de ir para esse país. E a gente, porventura, cometeu essa atitude, a gente fez determinada ação, teve determinado comportamento. Nós, às vistas desse país, somos amorais, nós não tínhamos previamente esse conceito ético, né, que de alguma forma regraria o nosso comportamento, nós não tivemos a opção, nós não escolhemos nos comportar daquela forma naquela sociedade. Então, manifestamos ali uma amoralidade. A moral, ela sempre existiu. Todo ser humano possui uma consciência moral a partir do momento que se agrupou em sociedade, né? Então, lá das sociedades primitivas, né? Nas primeiras tribos, os indivíduos já começaram a desenvolver, então, consciência moral, que nada mais é do que estabelecer o que é certo e errado para esse convívio social.
a origem da ética ela já exigiu um pouco mais de cultura da sociedade, e a primeira pessoa, então, que falou sobre esse conceito de ética foi Sócrates, né, que investiga, né, e explica essas normas morais que faz o homem não agir somente pela tradição, pela educação, pelo hábito, mas principalmente pela inteligência desse sujeito. Né, fazer com que ele não tenha comportamentos que são só automáticos, né, que vêm a partir só da moral, mas que façam com que ele pense antes de tomar determinadas ações, né, e de alguma forma se molde, né, molde a sua moral ao local onde ele vive, à sua cultura, para poder conviver e respeitar a sociedade onde ele vive. Então, por exemplo, né, o uso da máscara agora na pandemia é um comportamento ético ou moral? Ou um comportamento que pode ser os dois, né? Se a gente for pensar, ele é um comportamento que ele pode ser os dois. Ele pode ser um comportamento ético, porque eu sei que se eu usar a máscara, eu contribuo para não contaminar as pessoas, eu sei que eu contribuo para não lotar os hospitais, eu contribuo para que as pessoas não morram, eu contribuo para que a curva epidemiológica se estabeleça, eu contribuo para várias situações, né, que a gente escuta todos os dias, né, então isso seria um fazer ético, né, uma conduta na qual eu preciso pensar sobre ela, executar esse hábito, né, pensando no benefício da sociedade. Mas ela também pode ser uma conduta moral, porque ela também é cultural. Eu não uso a máscara pensando em todas essas outras coisas. Eu uso a máscara porque é obrigatório. Porque se eu não usar, as pessoas vão me olhar com cara feia. Eu uso a máscara porque, enfim, eu uso porque tem que usar, né? Porque senão, né? Se eu estiver num lugar onde não tenha ninguém usando, eu não preciso usar. Eu tiro, né? Eu coloco em cima da mesa. Eu não lavo ela direito. Eu uso a mesma sempre. Eu deixo ela cair no chão, eu uso ela no queixo, então eu não tenho um compromisso ético com a sociedade. Eu uso o meu juízo moral para usar a máscara ou não, né? Então aqui o uso da máscara ele pode ser tanto ético quanto moral. E o não uso da máscara, né? E o comportamento de não usá-la, de não respeitar o distanciamento social, o isolamento social, é ético ou é moral? É um comportamento que, de alguma forma, protege a sociedade ou um comportamento que leva conceitos que são individuais, né? É moral, né? E se a gente for analisar friamente, é imoral, né? Porque não dá nem para dizer que é amoral, porque todas as pessoas sabem do risco, né? Elas foram informadas do que acontece quando a gente não usa máscara, do que acontece quando a gente se aglomera. Então a gente sabe desses riscos, a gente não tem como dizer, eu não sabia que, e por isso eu não usei, né? Então a gente pode pensar que não usar a máscara é um comportamento que envolve a nossa moral e, sobretudo, se caracteriza como algo imoral, né? Nós estamos sujeitos a essas análises que são morais, imorais, éticas e antiéticas todos os dias. Nós não somos sujeitos 100% éticos e 100% morais. Nós estamos e vivemos numa sociedade que culturalmente convive com situações que nos colocam à prova, né? Como aquela colinha básica na hora da prova, né? A gente sabe eticamente, né, e socialmente que não é certo colar, né? Que não é certo utilizar artimanhas para passar em algum processo seletivo, em alguma prova, enfim, né? Mas aí a gente utiliza da nossa moral, do que a gente carrega, mas essa prova não é tão importante, mas eu não tive tempo para estudar, mas eu estudei para uma outra que eu estava pior, enfim, a gente carrega e justifica, né, essa ação que não é ética, né, através da nossa moral. O gato na net, o gato na Sky, enfim, né? A gente sempre conhece alguém que tem, e aí a gente escuta aquela justificativa moral, né? É muito caro colocar o normal, né? O que é pago. Eu não fico o tempo inteiro em casa, eu quero ajudar quem coloca, enfim, justificativas N, né? A sonegação de impostos. A gente sabe que hoje a gente vive num país que a cada real declarado a gente tem R$1 sonegado, né? E aí a gente tem, quem é fonoaudiólogo já formado, já deve ter
passado pela situação aí de algum familiar, algum tio, algum primo pedir aí um recibo, por exemplo, para se declarar lá no imposto de renda o atendimento para poder diminuir lá a cobrança do imposto, alguma coisa do tipo, né? Ou, enfim, coisas que de alguma forma burlam a questão da lei e que a gente acaba tendo que dizer ou não, obviamente, porque nos testa moralmente falando, né? A gente acaba de alguma forma sendo testado naquela situação, né? E que todos os dias, a partir desse processo que é ético e que é moral, a gente tem aquela balança que isso é certo, isso não é certo, isso está correto, não está correto, a gente escuta aquele juízo de que eu não pago todos os impostos, o dinheiro não é aplicado na saúde, o dinheiro não é aplicado diretamente na estrada, o dinheiro, olha aí como é que é a pavimentação da minha rua, né? Então as pessoas aplicam os seus juízos morais para justificar suas infrações que são éticas, né? O seu comportamento ético, tá? E esse é mais um deles. O copia e cola, né? Mas é só um parágrafo no meio do texto, ninguém vai ver, não tem como perceber, não vai dar tempo de parafrasear ou de mudar ali as palavras, enfim. Vamos deixar assim mesmo, né? Como se a gente não soubesse que os professores têm lá as plataformas e os softwares que apontam de onde que foi tirado o copia e cola, inclusive a porcentagem que se tem dentro do texto de quantidade de caracteres e de palavras que foram copiadas e coladas dentro dos artigos e das produções, né? E não só na graduação, isso acontece na pós-graduação, mestrado, doutorado, né? É uma crítica que se faz, inclusive, dentro das universidades, do produtivismo acadêmico ser tão grande que os artigos, hoje em dia, eles são praticamente iguais, né? Só muda, na verdade, o título, é um copia e cola, porque tem que produzir, muitas vezes conteúdos que são muito distantes da realidade da população e que não agregam em nada, não tem impacto nenhum para a sociedade como um todo. E nós fomos criados dessa forma, né? Alguém ou conhece ou vivenciou essa situação, né, de passar por baixo da roleta dizendo que tem menos de 6 anos de idade para não pagar a passagem, ou de ir no rodízio de pizza e dizer que tem menos de 10 anos para pagar metade do rodízio, né? Pequenas infrações que desde criança nós vivenciamos, né, e propagamos essas pequenas corrupções aos filhos, aos netos, aos primos, né, ensinamos de alguma forma esses conceitos, né, essas vivências, moldamos a moral das crianças, que de alguma forma repercute no comportamento enquanto adultos, né? É importante a gente pensar sobre isso, até o ponto em que a gente tem o teste propriamente dito, né? Eu acho que esse é um dos testes morais mais significativos que a gente tem, é o receber o troco errado, né? E agora, o que eu faço? Eu digo que está errado ou eu não digo que está errado, né? Aí vem aquele juízo moral, mas o lucro é da empresa, a empresa nem vai perceber, não, mas talvez a caixa é que tenha que pagar no final do dia. O que eu faço numa situação como essa, né? E aí vem o que a gente é. Vem essa reflexão que é ética, né? O impacto da minha ação, da minha moral, frente à sociedade, frente ao outro, ao indivíduo que de alguma forma eu estarei lesando, seja a empresa, seja a caixa, seja a pessoa que está me atendendo numa situação como essa, através da minha conduta, através da opção que eu terei, da escolha que eu terei, informando ou não que o troco está errado. Mas, Thiago, por que tem que ter a deontologia, né? Se nós somos indivíduos cognitivamente hábeis, né? Se a gente é capaz de fazer essa relação entre ética e moral, se a gente consegue pensar sobre isso, né? Por que precisa ter a deontologia, né? A deontologia ela foi criada em 1834, né? Através da teoria do dever. Foi o Jeremy Bentham, que era um filósofo inglês. Ela vem do grego deon, que significa dever ou obrigação, e logos, que é ciência. É uma das teorias normativas, segundo as quais as escolhas elas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. O que significa isso? A partir da criação da teoria do dever, se estabeleceram códigos de conduta, códigos deontológicos.
onde então se estabeleceram tratados de direitos e deveres. Esses tratados, eles foram precursores, né, relacionaram os tratados jurídicos, civis, enfim, os códigos, código de direito do consumidor, né, mas que a gente vai se deter aqui nos códigos de ética profissional. No nosso caso, o Código de Ética da Fonoaudiologia, criado em outubro de 2016, a 4ª edição do Código de Ética da Fonoaudiologia, né, vai se caracterizar, então, como um aglutinado de obrigações que são impostas aos profissionais de uma determinada área no exercício da sua profissão. Então, cada uma das profissões, né, tem um código específico de ética, né? Esses códigos, eles são estabelecidos pelos próprios profissionais, no caso da fonoaudiologia, estabelecido pelos conselhos regionais e federal de fonoaudiologia, e o objetivo não é exatamente estabelecer a qualidade moral dos profissionais, mas a correção das suas intenções e ações nas relações que o fonoaudiólogo tem entre direitos, deveres e princípios, entre profissão e sociedade. O que tu quer dizer com isso, Thiago? Trazer um exemplo para vocês, tá? Que é o artigo 11. Constitui infrações éticas do fonoaudiólogo na relação com o cliente. 11º, obter qualquer vantagem indevida de seus clientes. E 12º, usar a profissão para corromper ou lesar a integridade física, psíquica e social dos clientes ou ser conivente com essa prática. Thiago, mas precisa estar escrito em algum lugar que a gente não pode ter vantagem sobre os clientes, ou que a gente não pode lesar a integridade física, psíquica e social dos clientes? Precisa estar escrito num código, né? O código precisa prever esse tipo de conduta? Será que se eu tenho ética e se eu tenho moral, essa relação não daria conta desse processo para que eu não fizesse esse tipo de coisa? Não sei, vamos pensar. E aí eu vou lembrar disso logo que eu falei, tá? Thiago que está falando aqui é o Thiago pesquisador. Todos os exemplos que eu vou trazer para vocês, eles estão, infelizmente, disponíveis na busca da internet, tá? Fonoaudiólogo foi preso em flagrante delito porque, em tese, cobrava dos pacientes valores referentes a exames subsidiados pelo Sistema Único de Saúde. A apelante foi filmada em plenas práticas delituosas e as testemunhas ouvidas foram absolutamente seguras em descrever a ação da apelante, que, valendo-se do fato de ter acesso à já idosa e debilitada vítima, a quem servia de fonoaudióloga, aproveitava-se dos momentos em que essa senhora ia tomar banho para pegar a chave do móvel em que ela guardava os valores e de lá subtraía os bens descritos na denúncia. Fonoaudiólogo da APAE é preso por abusar de paciente no norte do Rio Grande do Sul. Fonoaudiólogo é preso suspeito de pedofilia no Maranhão. O Código de Ética da Fonoaudiologia, também no artigo 11, ele fala sobre as suas infrações e fala o seguinte: utilizar procedimentos ou materiais no tratamento que não tenham evidência científica ou eficácia comprovada. Mas, Thiago, será que alguém em sã consciência aplicaria num paciente algum procedimento que não tenha evidência científica e eficiência comprovada? Trago também as resoluções, porque não é só o Código de Ética da Fonoaudiologia que fala sobre o nosso fazer deontológico. As resoluções emanadas pelo Conselho, elas também nos guiam em todas as áreas da fono, então a gente também precisa seguir essas resoluções. E aí eu trago a 507, de 19 de agosto de 2017. Ela dispõe sobre as atribuições e competências relativas ao fonoaudiólogo especialista em fluência. Artigo 3. As competências relativas ao fonoaudiólogo especialista em fluência ficam assim definidas. Item H. Prestar informações atualizadas e cientificamente embasadas sobre o desenvolvimento da fluência e fala de seus transtornos.
Aí a gente vem para o exemplo. Porrada terapia. Como o polêmico fonoaudiólogo tem faturado com técnica para falar em público. Essa matéria foi publicada no site do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Todos os exemplos citados até aqui, repito, estão disponíveis na web, infelizmente. Mas só a deontologia basta, Thiago, se eu fizer tudo que está escrito nas resoluções e no código de ética da fonoaudiologia, eu serei um fonoaudiólogo ético? Vamos pensar junto. Aí vem a resposta do nosso título, tá? Que é o Entre Éticas e Estéticas. Eu trago para vocês a resolução do Conselho Federal 352, de 5 de abril de 2008. Ela dispõe sobre a atuação profissional em motricidade facial com a finalidade estética. Artigo 1º. A atuação em motricidade orofacial com finalidade estética é campo da fonoaudiologia. O que essa resolução me diz? Primeiro que a finalidade estética é campo de trabalho do fonoaudiólogo. Segundo, que faz parte da área de motricidade orofacial. Ponto. Logo, se eu tenho essa resolução na mão, eu posso mostrar para a sociedade que eu, sendo fonoaudiólogo e tendo motricidade dentro das áreas de atuação do fonoaudiólogo, sou habilitado a trabalhar com estética facial. É isso que a resolução diz. Aí eu trago para vocês o código de ética, ele vai me dizer que se eu utilizar procedimentos ou materiais no tratamento que não tem evidência científica ou eficácia comprovada, eu estou comprometendo o paciente, logo é uma infração. De um jeito muito simples, porque eu não fiz uma revisão de escopo, nem uma revisão sistemática e nem uma revisão integrativa. Eu fui lá no site da BVS e coloquei os descritores fonoaudiologia e estética facial e surgiram do período de 2002 a 2016 9 artigos correlacionando fonoaudiologia e estética, estética facial com fonoaudiologia. Um desses artigos é um artigo muito interessante que fala sobre o conhecimento do fonoaudiólogo, especialista em motricidade orofacial, sobre atuação em estética facial. Esse artigo ele foi publicado em 2005, ou seja, antes da resolução de 2008. Tá? E aí, então, ele vai me trazer o seguinte resultado, que dos especialistas em motricidade orofacial, 36% não tem conhecimento da área. 22% tem contato com colegas de profissão. 18% tem contato através de cursos de extensão. 13% através de disciplina de especialização em motricidade orofacial. 14% o efeito da pandemia, a gente trabalhar em casa e ter o contato com os cachorrinhos, né? 4,5 conhece estética facial através de reportagem e 4,5 conhecem através de palestra. Tiago, mas é um N de 22. Mas essa pesquisa ela foi feita em uma cidade, uma grande cidade aqui do Brasil, em que na época tinham 35 fonoaudiólogos especialistas em MO. E essa pesquisa então avaliou e entrevistou 22 fonoaudiólogos dessa cidade em específico. Mas isso nos chama a atenção, né, para a gente repensar a questão deontológica, né? Nós estamos teoricamente autorizados, deontologicamente falando, mas nós temos que reconhecer o limite da nossa atuação. Porque se eu não tenho conhecimento da área, eu preciso utilizar a minha reflexão ética, reconhecer a minha limitação e não atuar sobre essa área em específico, né? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide que isso também acontece em outras situações, quer ver? Resolução 453, de 26 de setembro de 2014, dispõe sobre o reconhecimento pelo Conselho Federal da neuropsicologia como área e especialidade da fonoaudiologia e da outras providências. Mesma coisa, fiz uma relação entre neuropsicologia e fonoaudiologia. De julho de 2012 a fevereiro de 2020, nós tivemos 7 artigos publicados correlacionando neuropsicologia e fonoaudiologia. O último artigo publicado foi um artigo feito aqui na UFSPA, em fevereiro de 2020 agora, que estudou, então, a relação
e um estudo exploratório, na verdade, do ensino da neuropsicologia nas graduações de fono. E ele estudou 72 instituições de ensino superior e constatou que somente 9 instituições de ensino superior têm conteúdos de neuropsicologia na sua grade curricular. 6 através de disciplinas que são obrigatórias, 3 através de disciplinas que são optativas. 4 em universidades públicas, 5 em universidades privadas. 5 no Sul, 3 no Sudeste e 1 no Centro-Oeste. Bom, aqui também é mais uma prova de que, embora a gente tenha nosso fazer deontológico justificado a partir de uma resolução, nós devemos respeitar a nossa conduta ética, né, no sentido de não atuar numa área em que nós não temos um conhecimento prévio, né, pré-estabelecido, tanto pela nossa graduação, pelos conteúdos pelos conteúdos que nós buscamos através de aperfeiçoamentos ou nas pós que nós possamos fazer após o período de formados. Bom, para finalizar a minha fala, eu trago as reflexões do Immanuel Kant, que é um filósofo iluminista, né? Ele responde, então, a nossa pergunta de que só a deontologia ela serve para o nosso fazer fonoaudiológico, né? Ele diz que não, né? Ele, de uma forma muito sucinta, muito resumida, né? Que eu posso ser bom através da razão. Eu não preciso de uma religião para me dizer o que é certo e o que é errado. A gente pode interpretar isso dizendo, eu não preciso só do código de ética para dizer o que é certo e o que é errado, né? Ele vai dizer que a gente é livre para executar as nossas escolhas, né? Que a gente tem consciência, que a gente tem consciência moral e que a gente tem vontades, e essas vontades, elas podem ser boas ou ruins, né? A partir dessas nossas vontades, a execução delas vai acontecer através dos nossos princípios. Princípios esses que o Kant dá o nome de imperativos. Imperativos que podem ser hipotéticos, quando a gente tem, quando é mais livre, né, de alguma forma, manifesta os nossos desejos, né, e aqueles imperativos que são categóricos, aquilo que de alguma forma vem da nossa razão, aquelas coisas que a gente diz assim, não, isso nunca eu vou fazer, isso fere o que eu sou, isso fere a minha postura, né, fere o meu eu jamais vou fazer isso, né. E aí, então, o Kant ele tem um dos imperativos categóricos que ele traz, ele postou em 1785 isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode aplicar no nosso fazer cotidiano, né? Age somente segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. Ou seja, não faça com os outros o que não quer que façam para ti. Então, se a gente pode... Se eu quisesse, na verdade, que vocês saiam pensando sobre essas reflexões éticas, não façam com os outros o que não quer que façam para vocês, né? A nossa conduta fonoaudiológica, ela é baseada num código de ética que muitas vezes, não dá conta de todas as situações, as inúmeras situações que acontecem na prática cotidiana dos fonoaudiólogos, né? Muitas coisas, de alguma forma, não são contempladas pelo Código de Ética, justamente porque somos humanos, não é possível colocar em um livro todas as possibilidades e todas as possíveis condutas, né, as hipóteses de condutas que nós, de alguma forma, vamos desempenhar nas nossas práticas fonoaudiológicas, né? Quando parei para fazer essa fala, né, e essa aula, eu fiquei pensando, nossa, a temática é justamente falar sobre práticas exitosas, né, sobre coisas boas. Mas eu também acho que esses momentos que a gente tem para conversar e para refletir, que são espaços protegidos, né, onde a gente tem momentos de troca entre fonoaudiólogos e graduandos, a gente também precisa pensar sobre esses fazeres que não são éticos. Para parar de achar que essas coisas só acontecem em outras profissões, que isso está longe da gente. Não está longe, só não aparece, né? E quando aparece, a gente não se aventura a fazer uma denúncia, a gente não se corresponsabiliza pelo processo de encaminhamento, a gente, de alguma forma, não toma para si
esse resguardar da fonoaudiologia. E é justamente isso que eu quero deixar de mensagem, né? Não faça com os outros o que não quer que façam para você, né? Fica essa mensagem. Eu fico, então, disponível para perguntas. Agradeço, né, imensamente o convite de vocês para que a gente possa falar sobre essa temática, né? Eu venho estudando ética há bastante tempo já e venho me apaixonando cada vez mais sobre esses conteúdos, porque o mundo inteiro estuda ética e aqui no Brasil a gente tem algo que é tão distante, que cada vez está sendo tão pouquinho assim nas nossas grades curriculares, no tempo que a gente se debruça a estudar sobre esse fazer ético. Então, eu agradeço muito a oportunidade de abrir essa nossa conversa, abrir essa semana falando sobre esse tema que é tão importante para nós, para a fonoaudiologia e para a sociedade como um todo. Obrigado. Muito obrigada, Tiago. Excelente a tua fala, faz a gente refletir e vai ao encontro de o que eu muito falo para os meus alunos, né? A gente, quando está atendendo um paciente, a gente tem que se colocar no lugar dele, da família, né? Se é uma criança, da mãe, do pai, se é um idoso, do filho, da própria pessoa, né? A questão da empatia, que muitas vezes falta, né? O acolhimento, o cuidado, e também a postura, né? Será que eu fico com esse paciente se eu não sei atender? Eu vou levando, né? A gente, infelizmente, acaba vendo isso acontecer, né? Crianças, adultos que chegam para a gente e passaram um bom tempo em terapias que não tiveram resultados. Isso tudo é questão ética, isso tudo tem a ver com a tua fala, né? É muito importante a tua fala, e a gente fica tão chocado, né, quando vê essas notícias, né, de abuso, de roubo, e, nossa, a gente que, quando não está perto do conselho, assim, a gente acaba não sabendo, né? Ou por acaso sai na TV ou no jornal, mas a gente vai vivendo, vai trabalhando e acha que isso não acontece na nossa profissão, porque fonoaudiólogo é por amor, não é, a gente vê isso, né? Infelizmente, coisas tristes acontecem, a gente fica chocado com o que acontece, né? É muito triste. E eu sempre digo para os alunos, né? Começa lá na faculdade a questão ética, né? A ética começa lá, nasceu, já começa a ética. Mas, infelizmente, não acontece sempre. É uma luta nossa. A gente precisa realmente estar sempre atento a isso. E tem algumas perguntas aqui, Tiago, mas aí é uma coisa assim, ó, que fica meio para o Tiago pesquisador e para o Tiago fiscal, tá? Porque aí acaba que não conseguimos dividir a tua imagem. Então, eu percebo que algumas estão vindo assim para o Tiago fiscal, mas acho que vale, né, Tiago? Vale, tranquilo. Bom, vou lá para a primeira. Se os familiares te pedirem para o fonoaudiólogo agir de uma forma que não seja ética, de uma forma antiética, como que eu devo agir? Eu apenas nego ou eu denuncio essa família para o conselho? Eu devo informar o conselho, não denuncio, a pessoa não usou essa palavra, eu que usei. Devo informar ao conselho. Eu acho que assim, a família ela tem o direito de ser informada, né? Faz parte do nosso código de ética falar com essa família com clareza, poder explicar para essa pessoa. Muitas vezes a família ela também está suscetível a condutas que não são morais, né? A gente sabe, por exemplo, quem atende muitas vezes por plano de saúde, que a família quer que você faça um laudo, que você dê um orçamento com um valor diferente, que você prescreva X sessões na semana, porque eles querem que o plano de saúde pague X sessões. Então, assim, a gente também está suscetível a isso, né? A gente tem que ter muita segurança do ponto de vista ético, está muito respaldado do ponto de vista ético, porque esses testes, né, eles acontecem todos os dias, né? Então, assim, a conduta que eu tenho como profissional a partir do momento em que a família me solicitou algo que fere de alguma forma o meu código de ética ou alguma resolução, eu informo para a família, olha, eu não posso fazer, o meu conselho me proíbe, eu não posso atuar dessa maneira, não tem como fazer dessa forma, a gente pode fazer de tal e tal caminho, de tal e tal jeito. Dá para ser assim,
Dá para ser assim, tá, eu não sabia que não podia. Eu fui atendido por uma outra colega que fazia dessa forma, né? E aí você tem que explicar isso muitas vezes para a pessoa, esclarecer, né? Se a pessoa ela tá realmente com aquela má vontade, vamos dizer assim, de alguma forma, se ela tá com uma má intenção, né? Aí vai dizer, realmente eu não vou atender, não é para mim, né? Eu vou justificar aqui que eu não tenho como seguir o atendimento, né? E eu encerro. Mas eu não sou, no meu atendimento, eu não sou compatível com nenhuma conduta que fere de alguma forma o código de ética, até porque isso pode, lá adiante, gerar uma infração e um processo ético, né? Mas nós estamos todos os dias sendo testados, né? Não só por família, por empresa também. Daqui a pouco a empresa que eu trabalho também tem uma conduta que não é de acordo com o nosso código, e aí a gente está sendo colocado à prova todos os dias. Essa questão do convênio é muito séria, né? Porque às vezes o valor, né, é pouco, e aí a família te sugere que faça, assina por 2 e recebe, né? E Exatamente. Isso é a nossa postura. Não, eu não vou fazer isso, isso não está correto, isso é corrupção, isso não é ético. A gente tem que ter postura, não interessa o valor, né? Se a gente aceitou trabalhar pelo convênio, eu aceito o valor que ele está pagando. Não vai, né? Ele dá um jeitinho para receber mais, que isso não é correto. Exatamente. A gente não vai denunciar para o conselho porque a pessoa ela não é subordinada, ela não deve, teoricamente, satisfações ao conselho. Mas a gente pode pedir para o conselho, né, algum auxílio no sentido de uma orientação, de um parecer, né, se a gente precisar de algo um pouco mais embasado para entregar para a família, ou daqui a pouco entregar para o advogado da família, ou para alguém, nós podemos, né, pedir o apoio para alguma orientação, né, para o conselho em relação ao caso. Isso sim. Qual a melhor conduta ao descobrir uma infração ética de um colega? A melhor conduta quando a gente descobre uma situação ética do colega é informar o conselho de classe. Sempre, né? Eu sempre coloco isso para as pessoas. A gente sabe que existem relações que são pessoais, a gente sabe que muitas vezes é um colega de trabalho, da clínica mesmo, que trabalha junto com vocês, né? Se não é possível você conversar com a pessoa, dar um toque, olha, você está fazendo errado, né? Você sabia que tem que evoluir o prontuário todos os dias, né? Você sabia que tem que fazer de tal e tal jeito, né? Se você não conseguir dar esse toque, perceber que a pessoa está fazendo de má fé mesmo, que ela não está nem aí, alguma coisa do tipo, encaminha para o conselho de classe. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que não é errado. No Brasil, a gente tem uma perspectiva errada em relação às denúncias, tá? Como se denunciar fosse ser dedo duro, como se fosse ser feio. E não é isso, né? Quando a gente faz alguma denúncia, a gente está pedindo um esclarecimento do conselho nesse sentido, né? Para que seja investigado, para que pare aquela coisa de que, eu acho que a fulana está fazendo errado, né? Fica aquelas fofoquinhas, aquelas coisas que não ajudam em nada. Que bom se a pessoa for investigada e que bom que ela consiga se defender e dizer que, bom, eu não estou fazendo errado, né? Para que fique tudo esclarecido. Então, eu sempre oriento as pessoas, faça a denúncia. Se quiser fazer a denúncia anônima, faça a denúncia anônima, mas coloque todas as informações ali. O pessoal não vai conseguir entrar em contato com vocês se fizerem a denúncia anônima e não tiver as informações. Então a denúncia ela pode se encerrar. Então, se optar por fazer a denúncia anônima, tem que colocar todas as informações, para que efetivamente a pessoa receba a orientação, né, que é o objetivo principal aí do conselho, e a pessoa seja orientada ou mais adiante investigada, ou se for um caso grave, processada e que tenha o direito a se defender, né, que todo mundo tem o direito à ampla defesa. Porque acontece, né, Tiago, a denúncia, e aí o serviço de fiscalização não consegue dar seguimento porque não tem para quem retornar, não sabe as informações, né, não... Então, tem que também tomar cuidado com a denúncia. Se é um fato realmente que a gente viu, que a gente tem certeza que aconteceu, né? Agora, se alguém falou para mim, que alguém disse, não é por aí, né? E a fofoca,
Aí, a gente tem que se corresponsabilizar pela denúncia. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Extremamente. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta do Márcio. A pessoa que comete um ato amoral merece um perdão moral? Complicado, né? Quando a gente... Essas questões que são... Eu brinquei, esses dias eu dei uma aula na URGS, e veio uma pergunta desse tipo, eu disse, esse é o tipo de pergunta que eu gostaria de responder embaixo de uma árvore, tomando chimarrão, numa tarde de sol, assim, porque é filosófico isso mesmo, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista reflexivo e ético, a pessoa não teve a oportunidade de refletir, né? Quando ela não sabe, ela não teve a oportunidade de refletir, de ter aquele momento de reflexão e, não, mas espera, eu estou fazendo isso errado, né? Então, assim, a moralidade, ela não dá o direito da pessoa pensar sobre aquilo, né? Então, assim, na minha opinião, talvez ela pudesse receber esse perdão, assim, moral, né? Se a partir disso ela se comprometesse em não fazer mais, ou mudar a sua postura, ou se adequar eticamente ao espaço. Logicamente que a gente está falando de condutas que nem sempre a gente concorda, né? A ética social, ela também é imposta em determinados lugares, então a gente não é obrigado a concordar com o funcionamento ético de todos os espaços, né? Mas se estamos sujeitos a uma sociedade, de alguma forma a gente precisa regular nossos desejos, a nossa moralidade e seguir uma ética de convivência, né, com as pessoas. A Júlia havia perguntado sobre o sigilo da denúncia, mas já disseste. Oi? Deixa eu só fazer um parênteses. Isso não se aplica à deontologia, tá? A moralidade não se aplica à deontologia, porque na deontologia pressupõe-se que todos sabem, porque está lá. Né? Então não existe isso de que eu não sabia que não podia atender sem a máscara, por exemplo. Né? Então não existe a moralidade quando a gente fala de deontologia. Né? A deontologia, ela é prescrita. Então, se ela existe para que as pessoas saibam. Então, ninguém pode chegar e justificar uma infração ou justificar um erro do ponto de vista técnico dizendo que não sabia. Né? Ela existe para que a gente saiba. O que eu fiz? Me atrapalhei aqui. Isso acontece bastante, né, Tiago? A pessoa faz e depois, mas eu não sabia, né? Recebo ligações de ex-alunos assim, prof, eu estou atendendo um paciente que a escola me sugeriu, me deu um espaço para eu atender lá, não tem problema, né? Tem problema sim, é uma infração. Isso a gente fala durante a faculdade muitas vezes, isso a gente fala, né? E isso acontece não só agora que eu estou na UBRA, mas em outras faculdades de fonoaudiologia que eu já... Sempre aconteceu. Parece que a pessoa esquece, né, o que aprendeu, né? Esqueceu aquela informação que foi aprendida, que existe, que está no código, né, no caso da fonoaudiologia, né? E eu fico pensando também, né, Tiago, assim, se eu vou para um país, eu preciso também saber como é que funciona esse país, né? Eu não vou chegar lá causando de uma forma... Então, é uma questão ética, né? E, de repente, eu preciso estudar e entender, né, como é que se vive lá, quais são os costumes, para não sair, né, causando nenhuma infração, né? Mesmo que amoral, mas, né, precisa investigar, porque existe, como tu mesmo diz, existe a regra, existe a questão, né? Então, precisamos ir atrás disso. Isso. Eu venho de uma linha, Viviane, que eu defendo que a ética, ela é um conteúdo transversal da graduação. Né? Todas as disciplinas deveriam trabalhar com conteúdos de ética, bioética e deontologia. Né? Então, eu não acho suficiente que uma disciplina de ética na graduação dê conta de todo o processo, né,
de reflexão da prática e das questões deontológicas e das questões de ética em pesquisa, de bioética, não é suficiente, né? Até porque eu acho que o graduando está vivendo uma situação que muitas vezes nem permite, né, que se foque especificamente numa disciplina como essa. Não tem maturidade, né? Acaba não sendo relevante. Então, assim, se a gente tem a ética como um conteúdo transversal, a gente sabe que todas as disciplinas de audiologia vão trabalhar as resoluções de audiologia. Todas as disciplinas de fono escolar vão trabalhar com as resoluções de fono escolar, né? Então, os alunos vão sair da graduação sabendo que não vão atender dentro de escola, né? Vão sair da graduação sabendo que se calibra um audiômetro uma vez por ano. Então, são essas coisas que eu sinto falta, né? Porque essa fala do eu não sabia é muito frequente. Mas é muito frequente ao passo de ser uma epidemia de não sabia, né? Então, por isso que me preocupa, e essa é a justificativa da minha pesquisa, assim, do doutorado. Sim. Me preocupa também, porque muitas vezes, sabe, Tiago, essa informação é levada, mesmo que tenha apenas uma disciplina de ética. Enquanto professora, eu te digo que é levada essa informação, mas parece que ela é escanteada, tipo uma... Não é absorvida. Não é absorvida, né? E aí, realmente, o buraco é mais embaixo, né? Deixa eu te perguntar, bom, a Júlia tinha perguntado sobre o sigilo, tu já falaste, né, que dá para fazer a denúncia, mas de qualquer forma tem que colocar dados, né, tem que ter todo aquele preenchimento que tem lá no site, né? E aí tem uma pergunta da professora Marion, que é da audiologia, ela perguntou assim: tens conhecimentos de quais áreas da fonoaudiologia tem mais conflitos ou denúncias éticas? Eu brinquei com ela aqui que é a audiologia, mas eu não sei, tá, Marion? Tô só brincando. E aí, Thiago? Aí eu teria que responder como fiscal especificamente, assim, não daria para fomentar isso, não dá. Acho que está sem o microfone, Vivi. Sim. Ficamos na curiosidade, Marion. Não tem... Que agora estamos com... Para dizer a verdade, assim, sinceramente, eu não sei. De verdade, assim, eu teria que olhar, assim, mas não... Coisas que eu sei, assim, para falar eticamente falando, eu não poderia dar essa resposta, até por uma questão de sigilo do próprio conselho, tá? Mas eu posso falar de exercício legal, né, que isso é uma coisa que é extra-conselho, não envolve fonoaudiólogos, tá? Ou seja, são pessoas que não são fonoaudiólogos que exercem a fonoaudiologia ilegalmente. Isso sim é a áudio, com certeza. Tá? Pessoas que não são fonoaudiólogos fazendo audiometrias, medicina do trabalho, sabe? Isso é muito comum mesmo, assim. Isso é o que me vem na cabeça, assim. Mas as denúncias, elas são muito variadas, assim. Eu até não saberia responder quais áreas. E é uma demanda grande, né, Thiago? Nossa! O conselho trabalha muito, né? A gente fica impressionado, assim, como vocês trabalham, tem muita demanda, né, de orientação e da própria fiscalização, né? E isso é muito importante. Eu fico muito feliz, né, que a gente esteja abrindo a semana com tantas pessoas participando para mostrar a tua fala de pesquisador, mas que também é o fiscal do nosso Crefono 7, né? E que isso nos orgulha muito, nos deixa muito feliz, né? E de mostrar o quanto é importante o teu trabalho como fiscal, né, e a existência dos crefonos, né, dos conselhos de profissão, o quanto isso beneficia o fonoaudiólogo, que por vezes se confunde, né, qual é a função do conselho? A função do conselho é realmente essa, de proteger a fonoaudiologia, o profissional da fonoaudiologia e quem recebe também, né, o atendimento. Então, se a gente não tem um conselho, a gente não tem ninguém aí, qualquer um vai lá, faz o que a gente faz e diz que é fonoaudiólogo e ninguém vai fazer nada, não vai acontecer nada, né? Então, olha só quanto é importante, eu sempre falo isso para os meus alunos, acho que todas as minhas aulas eu falo a importância do conselho e realmente quero dizer para ti, assim, parabéns pela tua fala, tu muito nos orgulha, né, quanto pesquisador, quanto colega lá da URGS, né, orientando da Elisandra também, né, enquanto fiscal, nós temos muito orgulho de ti, eu quero fazer a fala aqui de conselheira, né, da diretoria,
nós da diretoria e todos os conselheiros têm muito orgulho e muito agradecimento pelo teu trabalho. Mais alguma pergunta, gurizada? Deixa eu dar uma espiada aqui. Não, as perguntas se repetiram, as pessoas estão te dando parabéns aqui pelo chat. De fato, né? Parabéns, excelente, foi maravilhoso começar a semana com a tua fala, com já essas reflexões. Estão todos aqui comentando. Falar rapidinho aqui, só para dizer que o Thiago sempre surpreendendo, né, Thiago, com as suas reflexões. E também poder agradecer, Vivi, o Thiago está sempre que possível nas disciplinas de introdução ao fono da UBRA. E mais uma vez contribuindo, então, na semana acadêmica. Obrigada, Thiago. Obrigado, muito bom te ouvir, como sempre. Saudades. Também. Então tá, Thiago, te agradeço mais uma vez. Encerramos por hoje. Amanhã tem de novo, né? Amanhã nós seguimos. Não serei eu que mediarei, mas na quarta eu estou aqui para mediar novamente. Aguardamos todos amanhã. Muito obrigada, Thiago. Lembrando que a palestra vai ficar no canal do curso de fonoaudiologia no YouTube, para quem não pôde ver desde o início, quem quiser reassistir, que é uma fala de extrema importância e a gente realmente precisa refletir sobre isso. Parabéns, Thiago, mais uma vez. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.